Reis 1, 8. E sucedeu que no ano de 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, no ano quarto do reinado de Salomão sobre Israel, no mês de Zive, este é o mês segundo, começou a edificar a casa do Senhor. E a casa que o rei Salomão edificou ao Senhor era de 60 covados de comprimento, e de 20 covados de largura, e de 30 covados de altura. E o pórtico diante do templo da casa era de 20 covados de comprimento, segundo a largura da casa, e de 10 covados de largura diante da casa. E fez para a casa janelas de gelósias fixas. E edificou câmaras junto ao muro da casa, contra as paredes da casa, em redor, tanto do templo como do oráculo, e assim lhe fez câmaras laterais em redor. A câmara de baixo era de 5 covados de largura, e a do meio de 6 covados de largura, e a terceira de 7 covados de largura, porque pela parte de fora da casa, em redor, fizeram encostos, para que as vigas não se apoiassem nas paredes da casa. E edificava-se a casa com pedras preparadas, como as traziam se edificava, de maneira que nem martelo, nem machado, nem nenhum outro instrumento de ferro se ouviu na casa quando a edificavam. A porta da câmara do meio estava ao lado direito da casa, e por caracóis se subia a do meio, e da do meio a terceira. Assim, pois, edificou a casa, e a acabou, e cobriu a casa com pranchões e tabuados de cedro. Também edificou as câmaras em volta de toda a casa, de 5 covados de altura, e as ligou à casa com madeira de cedro. Então veio a palavra do Senhor a Salomão, dizendo: Quanto a esta casa que tu edificas, se andares nos meus estatutos, e fizeres os meus juízos, e guardares todos os meus mandamentos, andando neles, confirmarei para contigo a minha palavra, a qual falei a Davi, teu pai. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e não desampararei o meu povo de Israel. Assim edificou Salomão aquela casa, e a acabou. Também cobriu as paredes da casa por dentro com tábuas de cedro, desde o soalho da casa até ao teto tudo cobriu com madeira por dentro, e cobriu o soalho da casa com tábuas de cipreste. Edificou mais 20 covados de tábuas de cedro nos lados da casa, desde o soalho até as paredes, e por dentro lhes edificou para o oráculo, para o santo dos santos. A casa, isto é, o templo anterior tinha 40 covados. E o cedro da casa por dentro era lavrado de botões e flores abertas, tudo era cedro, pedra nenhuma se via. E por dentro da casa, na parte mais interior, preparou o oráculo, para pôr ali a arca da aliança do Senhor. E o oráculo no interior era de 20 covados de comprimento, e de 20 covados de largura, e de 20 covados de altura, e o revestiu de ouro puro, também revestiu de cedro o altar. E revestiu Salomão a casa por dentro de ouro puro, e com cadeias de ouro pôs uma cortina diante do oráculo, e o revestiu com ouro. Assim cobriu de ouro toda a casa, inteiramente, também cobriu de ouro todo o altar que estava diante do oráculo. E no oráculo fez 2 querubins de madeira de oliveira, cada um da altura de 10 covados. E uma asa de um querubim era de 5 covados, e a outra asa do querubim de outros 5 covados. 10 covados havia desde a extremidade de uma das suas asas até a extremidade da outra das suas asas. Assim era também de 10 covados o outro querubim, ambos os querubins eram de uma mesma medida e de um mesmo talhe. A altura de um querubim era de 10 covados, e assim a do outro querubim. E pôs a estes querubins no meio da casa de dentro, e os querubins estendiam as asas, de maneira que a asa de um tocava na parede, e a asa do outro querubim tocava na outra parede, e as suas asas no meio da casa tocavam uma na outra. E revestiu de ouro os querubins. E todas as paredes da casa, em redor, lavrou de esculturas e entalhes de querubins,
e de palmas, e de flores abertas, por dentro e por fora. Também revestiu de ouro o soalho da casa, por dentro e por fora. E a entrada do oráculo fez portas de madeira de oliveira, o umbral de cima com as ombreiras faziam a quinta parte da parede. Também as duas portas eram de madeira de oliveira, e lavrou nelas entalhes de querubins, e de palmas, e de flores abertas, os quais revestiu de ouro, também estendeu o ouro sobre os querubins e sobre as palmas. E assim fez a porta do templo ombreiras de madeira de oliveira, da quarta parte da parede. E eram as duas portas de madeira de cipreste, e as duas folhas de uma porta eram dobradiças, assim como eram também dobradiças as duas folhas entalhadas das outras portas. E as lavrou de querubins e de palmas, e de flores abertas, e as revestiu de ouro acomodado ao lavor. Também edificou o pátio interior de 3 ordens de pedras lavradas e de uma ordem de vigas de cedro. No ano quarto se pôs o fundamento da casa do Senhor, no mês de Zive. E no ano 11º, no mês de Bul, que é o mês 8º, se acabou esta casa com todas as suas coisas, e com tudo que lhe convinha, e a edificou em 7 anos.